Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mais forte. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Um é o Senhor. Um é o Senhor. Cante junto, escuta, Israel. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Um é o Senhor. Levante tuas mãos, Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Todo mundo acordado? Digam forte, sim ou não? Isso, 3 horas da tarde. Tudo bem que é a hora da misericórdia, mas misericórdia se você dormir, não é verdade? Então, todo mundo nesse calorzinho, almoçaram, dá aquela preguicinha, não é verdade? Filhos, a primeira leitura de hoje é de Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17. É o texto que nos fala do decálogo, é o texto que nos fala dos 10 mandamentos. Deus nos deu os 10 mandamentos para nos libertar.
Deus nos deu os 10 mandamentos para nos fazer livres. Deus nos deu os 10 mandamentos para nos colocar no caminho do céu. Amém? Olha para o irmão que está do lado e diga assim: irmão, Deus nos deu os 10 mandamentos para nos colocar no caminho do céu. Agora cutuca ele, diga: você entendeu? Então diga assim: não durma, senão você vai perder o caminho. Agora, preste atenção, que no versículo 3 e 4 vai dizer assim, escute: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. Vou repetir: não terás outros deuses além de mim. Vamos repetir de novo: não terás outros deuses além de mim. Irmãos, esse texto bíblico, ele tem servido de munição para que muitos ataquem a Igreja Católica. Vocês já escutaram muitas vezes pessoas utilizando desse texto para atacar a nossa igreja, sim ou não? Mas eu quero ensinar você que eles estão utilizando de forma errada esse texto bíblico. Só que porque nós não conhecemos as Sagradas Escrituras, nós não sabemos nos defender. E eu vou dizer o porquê que eles utilizam errado este texto bíblico. Vejam, irmãos, a Bíblia, ela não pode ser simplesmente lida e interpretada segundo o nosso gosto. Eu não posso pegar a Bíblia e interpretar ela do jeito que eu quero, porque senão eu começo a fazer coisas loucas, atrocidades. Eu preciso pegar a Bíblia e eu preciso conhecer a ambientação bíblica, ou seja, o contexto em que aquele texto bíblico ele foi escrito e o qual Deus inspirou o autor sagrado. Estão entendendo? Sim ou não? Então, a igreja, ela diz que para que eu possa interpretar a Bíblia, eu preciso conhecer a tradição e também o magistério da igreja. Ou seja, eu preciso ter um mínimo de conhecimento. Por isso a igreja diz sempre para você que você precisa conhecer o catecismo da Igreja Católica. Eu acho interessante, aqui nós temos muitos jovens. Há tanto tempo eu evangelizo jovem. E quando a gente começa a evangelizar, eles começam a querer ler livros de santo, começam a querer ler livros de místicos da igreja, mas não vão no básico. Quando a gente quer começar a ter uma vida espiritual, a gente precisa começar daquilo que é o essencial para a nossa fé. Você precisa começar do catecismo da Igreja Católica. Leia o catecismo da Igreja Católica, conheça o catecismo da Igreja Católica, porque senão você vai ser um burro na fé. Não adianta você conhecer os místicos se você não conhece a doutrina da igreja. E daí nós temos um monte de fiel que fala um monte de bobagem, porque não conhece a essência da sua doutrina. Amém, irmãos? É preciso conhecer a tua doutrina. Veja, o básico para você conhecer é catecismo da igreja e é a Sagrada Escritura. Eu conheci um sacerdote, um grande pregador da igreja, chama-se Padre Francisco Fausto. Muitos livros que nós utilizamos na formação dos futuros sacerdotes da Fraternidade São João Paulo II são dele. Ele escreve livros magníficos, livros de formação humana, livros de formação espiritual. E ele falou muitas vezes das pregações que eu participei com ele. Ele dizia: olha, a minha formação basicamente é o catecismo da Igreja Católica. Meu Deus, e quando eu via aquele homem com ardor no coração, mas um ardor grandioso, eu ficava vendo a simplicidade dele, mas onde estava aquela profundidade? Simplesmente em estudar o catecismo da Igreja Católica.
É preciso que você tenha conhecimento profundo da doutrina. E onde você vai encontrar isso? Naquele livrinho de amarelo, sabe? E quem foi que promulgou o catecismo da Igreja Católica? O nosso patrono, o Papa João Paulo II. Foram 6 anos de estudo profundo para que fosse promulgado o catecismo da Igreja Católica. E às vezes nós desprezamos isso. A civilização do amor só vai acontecer se nós conhecermos a nossa doutrina e nós evangelizarmos os nossos, se nós mostrarmos para eles o caminho que eles devem seguir, porque muitos se perdem, porque não tem quem explique para eles a sagrada doutrina, o caminho que eles devem seguir. E aí, quando isso acontece, vejam, as pessoas começam a interpretar mal as Sagradas Escrituras. Escute, por que utilizam mal esse texto bíblico? No Antigo Testamento, realmente não podia se fazer imagem de Deus. Por quê? Se conhecia Deus? Tinha-se visto Deus? Moisés viu a Deus? Não, Moisés tinha que cobrir a face para poder chegar perto de Deus, é verdade ou não é? Quando Moisés ia na tenda, ele podia olhar para Deus? Não podia. Então preste atenção, só que na plenitude dos tempos, Deus que te ama, Deus que queria estar perto de nós, Ele então, na plenitude dos tempos, segundo Gálatas 4:4, tem o desejo de nascer no ventre de uma mulher. Então ele toma a decisão: eu quero ficar no meio dos homens, eu quero me encarnar, eu quero receber a carne humana. E Jesus então, ele pega e ele deseja armar a sua tenda na terra. Ele deseja se fazer um de nós e ele habita na gruta de Belém. Ele se faz um humano. Numa noite, se escuta o grito de uma criança. Agora Deus recebeu um rosto humano. Agora Deus tem um rosto. Uma vez que Deus tem um rosto, nós podemos fazer imagens dele, porque antes não se tinha imagem de Deus. Como é que poderia fazer uma representação? Mas agora que se tem a imagem de Deus, podemos representar. Estão entendendo, meus filhos? Sim ou não? Então, agora nós podemos fazer a imagem de Deus. Então se utiliza errado isso aqui. Porque vejam, no Antigo Testamento, se podia fazer a imagem dos querubins, como o próprio Deus tinha pedido, para colocar na Arca da Aliança. Agora se pode fazer a imagem, por quê? Porque Deus se deixou conhecer. Agora Deus tem uma face e nós podemos exemplificar como nós temos o crucifixo aqui. Estão entendendo? Deus se deixou conhecer. A imagem de Deus é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem, que veio a este mundo para estar conosco e para conhecer o nosso sofrimento. Amém? Dê uma salva de palmas a nosso Senhor. Agora, por que também não podia fazer imagens no Antigo Testamento? Como não se conhecia a imagem de Deus, o que se fazia de imagens eram chamados o quê? Vamos lá. Ídolos. E como eram esses ídolos? Êxodo 32, o que é que fizeram lá? Bezerro de ouro. Eram os Baals, estão entendendo? Se faziam bezerros, bonequinhos pequenos e começavam a adorar essas imagens como se fossem um Deus. Pegavam as imagens e faziam delas como se fosse Deus. Preste atenção. Ainda que hoje nós possamos fazer imagens, o que acontece? Mesmo sem fazer imagens, nós continuamos criando ídolos na nossa vida. O problema é que os ídolos de hoje não são mais imagens. Os ídolos que nós estamos criando hoje são falsas divindades. Os ídolos que nós estamos criando hoje e que nós adoramos são os mesmos ídolos que, na verdade, Satanás colocou no coração de Adão e Eva. Quando no jardim, onde Adão e Eva estavam adorando a Deus, a serpente disse assim: olha, vão lá e comam do fruto proibido, porque vocês vão ser como? Como? Vocês vão ser como deuses. Gente, o pecado original, ele vai tocar no epicentro da vontade do homem.
vai mexer na vontade do homem, vai fazer o homem olhar para dentro de si, vai mexer no egoísmo do homem, e a partir daquele momento, o homem já não tem mais vontade de servir a Deus, e ele quer servir a si próprio. Estão entendendo? Prestem atenção o que é que Satanás fez. Então hoje, olhem onde está a idolatria. Se você pega as pessoas, você vai ver, o homem quer fazer a sua própria vontade. Os ídolos de hoje, então, quais são? Quais são os ídolos de hoje? Falem para o padre. Ai, 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 Jesus, Maria e José, água fria, remédio é. Vamos lá. Quais são? Dinheiro, vamos lá, o que mais? Vocês sabem quais são. Celular, o que mais? Como? Não entendi. Ai, nem vou falar, senão vou ser cancelado. O que mais? Bom, vamos lá, eu vou falando aqui, ó. Fama, orgia, dinheiro, poder. Mas o grande Baal de hoje mesmo somos nós mesmos. A nossa vaidade, o nosso egoísmo e a ditadura do eu. O desejo de sempre fazer a minha vontade, o meu querer. Hoje em dia é o eu, minha vontade, eu ter, o meu fazer, ser, ter, fazer para mim. É sempre a mim. E eu não consigo dilatar mais o meu coração. É verdade ou não é o que está acontecendo, meus filhos? Prestem atenção, porque às vezes o maligno está agindo na nossa vida e nós achamos que estamos adorando a Deus, quando na verdade nós estamos burlando a nossa adoração a Deus para fazer sempre a nossa própria vontade. Prestem atenção no que está acontecendo. Quantas pessoas, esses dias eu estava no aeroporto, eu estava notando uma coisa. As pessoas não olham mais para o que está acontecendo, não curtem mais a beleza do mundo. Eu cheguei no aeroporto, eu estava para viajar para a missão, para o Instituto Hesed. E aí eu fiquei observando, as pessoas estavam indo viajar, né, no período do carnaval. Elas não prestavam atenção na viagem que elas estavam fazendo. Simplesmente chegavam com o celular e começavam a tirar foto para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo com elas. Pegavam o lugar mais bonito onde elas estavam. Aí é aquela velha cena. Eu vi uma moça, ela estava arrasada. Ela pegou, se arrumou, aí chegou, tirou um monte de foto e rapidamente saiu daquele lugar. Ela não parou para viver. E aí ela posta para quê? Porque ela quer ser adorada. É verdade ou não é? Ela quer os likes. É verdade ou não é? Tem pessoas que passam 10, 16 horas por dia nos meios de comunicação para ver se os outros estão olhando para ela, porque ela precisa de like. Na verdade, nós temos um povo que quer ser adorado hoje. É a ditadura do eu. São as pessoas que querem ser adoradas e estão se colocando no lugar de Deus. Povo do Senhor, volte para Ele, devolva a adoração do Senhor e não roube a glória dEle. Inconscientemente queremos ser idolatrados pelos outros. Inconscientemente queremos que os outros façam toda a nossa vontade. E daí nós temos a geração mimimi. Somos como crianças birrentas. Queremos que façam tudo o que nós queremos. É verdade ou não é? Somos a geração que não conseguimos escutar a palavra não. Você escutou não? Ai, deu tudo errado. E aí, depressão. Por quê? Porque não aguenta escutar a palavra não. E aí o Moisés Rocha tem razão quando ele diz que esta geração
Aqueles que fazem parte da civilização do amor tem que ser a geração que se levanta para aguentar porrada. O Padre Léo dizia que o cristão tem que ser aqueles que passam por tudo na vida, mas que continuam de pé. Eu quero saber se você está disposto a passar por tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. Está ou não? Então dá uma salva de palmas para nosso Senhor bem forte. Nós dizemos amar a Deus, mas queremos sempre que Deus faça a nossa vontade. E se for diferente a vontade de Deus da nossa, nós já nos revoltamos? É verdade ou não é? Por muito pouco nós nos revoltamos. Quantas situações da nossa vida, né? Uma vez uma mulher pediu: padre, reze para mim arrumar um emprego. Tá bom, fui lá e rezei. A mulher arrumou um emprego. Daí a pouco, passou um tempo, chegou ela para mim: ah, padre, o senhor reza para mim arrumar um emprego? Eu falei: mas você não tinha arrumado um emprego? Ela falou: ah, padre, mas não era aquele emprego que eu queria. Eu falei: então agora vai você colocar o joelho no chão e você vai rezar. Gente, o que é isso? Sabe, nós estamos fazendo o quê? Sabe o que está acontecendo hoje? Nós queremos ser o Deus de Deus. Está entendendo? Nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Preste atenção como nós estamos, sabe, falsificando a nossa fé. E isso é muito sério, porque quando nós dizemos que vivemos os 10 mandamentos, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E nós estamos invertendo isso. É preciso que haja conversão no nosso coração. É preciso que haja mudança. Deixe Deus ser Deus da tua vida. Deixe Ele agir na tua vida da forma com que Ele quer. Não queira pautar Deus ou querer que Ele haja da forma que você quer. Saiba de uma coisa: Deus sempre fará o melhor para você. Quem crê nisso? Não sente firmeza não. Bando de cristão frouxo. Quem crê que o Senhor vai fazer o melhor para você? Ainda não, ainda não. Quem crê que o Senhor fará o melhor para você? Então entenda uma coisa. Jesus disse: no mundo havereis de ter tribulações. E na hora que você passar por uma tribulação, e na hora que os ventos não forem favoráveis para você, e na hora que a tua barca estiver agitada, e na hora que o teu barco estiver virando, como será? Na nossa vida isso vai acontecer. E o que está acontecendo hoje? Tem muita gente que pensa que ser cristão é não ter problema. Jesus nunca prometeu isso. Deus vai continuar sendo Deus se você tiver uma cura ou se você não tiver uma cura. Deus vai continuar sendo Deus se você tiver uma bênção financeira ou se você não tiver uma bênção financeira. Deus vai continuar sendo Deus se você tiver emprego ou se você não tiver emprego. Deus vai continuar sendo Deus se você tiver uma bênção ou não. Entenda, em todas as coisas Ele procurará fazer o melhor para você. Porque eu vou te dizer uma coisa: até de um mal Deus é capaz de procurar tirar um bem para a tua vida. Quem crê pode aplaudir o Senhor bem forte. Filho, às vezes nós dizemos amar a Deus e nós ficamos presos a coisas pequenas. Às vezes dizemos amar a Deus e ficamos presos a ritualismos e deixamos, como fariseus, gastamos tempo, discutindo se devemos bater palma ou não na missa, mas nós esquecemos de ter caridade para com o nosso irmão. Isso é amar a Deus? Sabe, eu fico vendo umas coisas absurdas na igreja, né? Ficamos discutindo coisas mínimas e aí nós perdemos tempo atacando a idoneidade de bispos, com uma falta de caridade tremenda. Sabe, quando é que nós vamos nos lembrar do que dizia São João? Aquele que diz amar a Deus, mas não ama seu irmão, é o quê? É mentiroso. O que é amar a Deus? Quem é esse Deus?
Igreja do Senhor, a quem nós estamos servindo? Qual é o mandamento que nós estamos vivendo? Se nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas, sabe, se Deus é amor, o primeiro mandamento que deve imperar no nosso coração é amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o primeiro sentimento e o primeiro fruto que deve vir ao nosso coração é o quê? O amor, é verdade ou não é? O cristianismo só vai crescer por aquilo que Tertuliano falava: vede como eles se amam. O amor precisa brotar do teu coração. O vede como eles se amam precisa ser forte no teu coração. É preciso que isso esteja presente em você. Mas muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo de hipocrisia. Vejam, muitas vezes nós estamos vivendo como aqueles falsos cristãos, como aqueles que faziam adoração aos ídolos, e é preciso que haja uma verdadeira conversão no nosso coração. O evangelho de hoje nos fala que Jesus, ao chegar no templo de Jerusalém, no terceiro átrio, ele pega e vê que o templo estava sendo mal usado. Ali haviam cambistas, um monte de animais. Ele percebe que o templo, que era um lugar de adoração, estava sendo usado para benefício de alguns. Ele pega então um chicote e ele começa a virar as gaiolas e ele começa a expulsar todo mundo de lá, daquele lugar. Bota todo mundo para correr. É uma das cenas que mostra Jesus totalmente diferente. Mostra Jesus justo ali. Põe todo mundo para correr, vira as moedas, joga tudo no chão. Mas por quê? Tem um salmo que diz: o zelo por tua causa me consumirá. O Senhor faz isso, porque como diz Isaías 55, ou Oséias vai dizer, os sacrifícios que eram oferecidos no templo já não agradavam mais a Deus. Será que o que você está vivendo na tua vida espiritual está agradando a Deus? Ou a tua hipocrisia está tirando o zelo da tua adoração a Deus? Como é que você tem vivido a tua fé? Olha para quem está do teu lado, pergunta para o irmão aí: como é que você está vivendo a tua fé? Será que você está agradando a Deus? Ixi! Que tímido, né? Pergunta com fé e diga: irmão, você está agradando a Deus ou está sendo hipócrita? E aí vejam, Jesus diz assim, depois de fazer isso, deve ter escandalizado os judeus: eu destruo esse templo, eu destruo ele e reconstruo em 3 dias. Quanto tempo demorou para construir o templo de Jerusalém? 46 anos, olha a ousadia de Jesus. E ele diz: em 3 dias eu reconstruo. Na verdade, Jesus estava querendo dizer que aquele templo de pedra já não tinha mais sentido. O verdadeiro templo, quem é que morreu e ressuscitou no 3º dia? O verdadeiro templo estava para aparecer. Era Ele, o Cristo ressuscitado. Desse templo, Ele é a pedra angular. E São Pedro vai dizer que nós que somos batizados, quem é batizado aqui, levante a mão. Oh, glória! Ah, eu gostei disso aí, viu? Vamos lá, quem é batizado aqui? Ah, que igreja linda, vamos mais forte. Quem é batizado aqui? Cristo é a pedra angular. Mas você é pedra viva, você faz parte desta construção, desse templo espiritual, você é parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, se no mundo há idolatria, você faz parte dessa nova construção, desse novo culto perfeito, desse novo culto de amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser expandido. Então preste atenção, o que o Padre está querendo te chamar: devemos nós dar um testemunho digno da vivência da fé, da adoração, de vida de oração, pois só se constrói a civilização do amor se estivermos profundamente unidos àquele que é o amor. Então, esteja profundamente unido a nosso Senhor Jesus Cristo.
São Francisco de Assis dizia: o amor não é amado, esteja unido a Nosso Senhor Eucarístico. Quem é que vai sair daqui deste acampamento com um desejo maior de estar unido a Jesus na Santa Eucaristia? Pode ser mais forte. Quem vai estar unido a Jesus na Eucaristia? É isso. Acho que você entendeu. Só que a Eucaristia, ela vai te levar a amar mais o teu irmão. Tu te tornas aquilo que tu contemplas. Se ama Jesus Eucarístico, has de ter um amor maior pelo teu irmão que sofre, que está necessitado, que precisa de um conselho. Então, esteja unido a Jesus na Eucaristia, no irmão e em todos os sacrários da terra. Então, unido a Jesus na tua adoração diária. Dessa forma do coração de Jesus brotará o povo tão esperado, a civilização do amor. Irmãos, apressemos os planos do Senhor, coloquemos essas palavras em prática. Para quê? Para que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seja apressada, para que nosso Senhor Jesus Cristo possa voltar e o reino dele seja implantado nesta terra. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dê uma salva de palmas bem forte a nosso Senhor. Pode ser mais forte. Pode ficar em pé. Eu desejo que você que participou deste acampamento seja o doce perfume de Cristo na terra. Que a tua santidade possa contagiar as pessoas que estão à tua volta. Que através de você muitos tenham o desejo de conhecer nosso Senhor. Que esse não seja mais um acampamento da tua vida, mas esse seja um acampamento que mudou a tua história. Não saia daqui sem meditar em algo. Saia daqui com o desejo de refletir e de tomar uma atitude. O que é que eu vou fazer a partir daquela homilia? O que é que eu vou fazer a partir daquela Santa Missa? Que a Eucaristia que nós vamos comungar movimente o teu coração, para que, amando Jesus, Ele te leve também a amar e a trabalhar em prol do teu irmão. Amém?